Gente, é o seguinte. Deixa eu tirar essa camisa aqui. Eu menti. Não vai ser em 5 minutos. Vai ser um pouquinho mais, porque eu tenho que explicar, né? Então, assim. Mas se eu não tivesse que explicar também não ia. Tá, o cinzinha não está aparecendo, mas beleza, a gente. Pronto. O que é um site responsivo? O que é Responsive Web Design? Não é bonito pra caramba. O Responsive Web Design não é para o seu site ficar engraçadinho quando você ficar mudando a janela, que nem a gente ia fazer aqui agora, mas ficar mudando a janela toda hora, viu? Ele não serve para isso, tá? Responsive quer dizer que, na verdade, é uma adaptação, uma técnica, uma metodologia que serve para você poder pegar um range grande de meios de acesso, de aparelhos, e que consiga acessar o seu site. Então, se a pessoa está usando um celular com uma tela pequena, beleza, ele consegue acessar seu site. Se ele está usando uma televisão de 52 polegadas, ele consegue usar o seu site, ele consegue acessar o seu site. Tá? Então, o que acontece? Você tem que fazer hoje uma versão para cada tipo de meio de acesso? Cara, você vai ficar doido. Você vai ter que fazer uma versão mobile, só de mobile para smartphone, você vai ter que fazer tipo umas 3, 4 versões. Por quê? Para celular de 3 polegadas, para 4 polegadas, para 5 polegadas. Aí depois você tem que fazer para tablet. Quando você passa para tablet, aí tem 5 polegadas, 6 polegadas, 7 polegadas, 10 polegadas, que é o iPad. Né? Aí você vai passar para monitor. Cara, aí você se ferrou, porque tem monitor que igual vai, netbook. Vamos pegar o da Apple, que é ferradão. Né? Então você pega um MacBook que tem MacBook Air pequenininho, cara, aquilo ali sacanagem. Ele tem uma tela pequena, mas a resolução dele é infinita. Então, vai desde aquele cara até uma televisão zona. Aí você pega o último iPad que teve, que tem uma resolução maior que uma televisão. Então, uma coisa que a gente tem que entender muita gente está confundindo. Quando você faz um site responsivo, que vai se adequar, vai se adaptar aos tamanhos de tela, ele se adapta aos tamanhos da tela. Tamanho de tela é diferente de resolução. Então, resolução é uma coisa, tamanho de tela é outra e densidade de pixels é outra. Então, o que acontece? Eu tenho um iPad. Esse iPad é o último iPad que saiu e a resolução dele é X por X, X1000 por X1000. Qual é o tamanho da tela dele? 1024 por alguma coisa, né? O iPhone, melhor ainda. O iPhone 4. O iPhone 5, o 4S que todo mundo já conhece, que é o último que saiu, é o que está todo mundo usando. O 4S tem uma resolução infinita lá, de 1000 e poucos, 900 e pouco, quanto que é? Não lembro a resolução dele, 900 por 600. Mas o tamanho da tela dele é 320 pixels por 780, é isso? Nossa, eu esqueci tudo. 320 por 480. Esse é o tamanho da tela dele. Depois vocês entram lá, ele tem tamanho em polegadas, em centímetros, etc. Então, entenda uma coisa, o tamanho de tela é a resolução é outra. Tá? Então, você vai definir como o seu site vai aparecer nos diversos tamanhos de tela. E esses diversos tamanhos de tela têm diversas resoluções. Densidade de pixels é uma outra história, aí a gente tem que conversar depois, fazer uma outra palestra, etc. Por quê? O tamanho de tela do iPhone 4S é o mesmo tamanho de tela do iPhone 3G. Só que a densidade de pixels do 4S é 2 por 1. O do 3G é 1 por 1. Ou seja, um pixel lá é um pixel mesmo. No 4S não. No 4S os caras conseguiram colocar 2 pixels onde cabia um só. É por isso que quando você vai fazer uma imagem para o 4S, você tem que fazer uma imagem para o 4S com o dobro do tamanho da original. Então, a imagem vai ter o ícone, vai ter 100 pixels por 100 pixels. Para você fazer uma imagem para esse 4S, você tem que fazer esse ícone de 200 por 200. Por quê? Quando o iPhone lê essa imagem, ele vai pegar 2 pixels e vai colocar no lugar de 1. Ou seja, ele vai pegar o tamanho dele, né, e vai dividir por 2 lá. É por isso que ele vai ficar com 100 por 100.
Porque isso dá mais qualidade, blá, 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 toda aquela história, etc., de qualidade de imagem, visualização. Cara, então, isso é uma coisa que eu não sei explicar, velho. Eu não sei como eles fazem ainda. Eu acho que eles não interpolam. Eu acho que essa é a grande sacada. Mas eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Então, o que tem? A imagem, o tamanho da imagem virtual é uma coisa também. É por isso que eu estou falando que é outra história. É muito chato esse assunto. CSS, se você coloca lá um div de 100 pixels por 100 pixels, ele vai ser 100 pixels no 3G e vai ser 100 pixels no 4S. Tá? No CSS, sim. Imagem, não. Então, o CSS entende esses pixels virtuais, etc. E tal, mas imagem física, né, elementos físicos, não. Então, assim, é por isso que eu não quero entrar nesse assunto de densidade de pixels, porque é bem chato mesmo. Tá? Mas, para vocês começarem a entender, eu preciso deixar bem claro que tamanho de tela é uma coisa e resolução é outra, tá? Então, muita gente fala, pô, mas e como que eu faço para pegar a resolução? Não, cara, você não vai pegar a resolução X, você vai pegar tamanho de tela, tá bom? Isso ficou claro para todo mundo, né? Legal, vamos lá. Aqui eu já tenho um problema terrível, por quê? Eu tenho um cara de 800 por 600, que deve ser a resolução desse cara, o tamanho da tela é, sei lá quantos metros tem esse negócio. Então é o seguinte, vamos lá. Onde está? Aí. Será que se eu mudar a resolução melhora? Senão vai ficar muito apertado. Aí. Assim fica um pouco melhor. Legal, né? Bom, eu tenho aqui um layoutzinho básico mesmo. Eu fiz agora, na correria ali. Tá? Então, imagina que esse é o seu layout, um super ultra complexo, tá? Ele tem um logo, ele tem um menu, ele tem uma chamada, né, um destaque, que pode ser um slider, um carrossel, sei lá o que você vai usar. A gente tem uma parte de texto, tem um menu lateral e tem destaque. Acho que está bom, né? É mais ou menos os mesmos elementos que a gente usa nos sites por aí. É um destaque, texto do lado, um menu lateral com 4 chamadinhas embaixo, só faltou o rodapé aqui. Ah. Qual é a largura desse cara? Eu fiz essa largura. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Diminuir isso aqui. Dá para ver? Dá para ver? Dá para enxergar? Tá bom? A largura dele tem 1000. Por que 1000? 1000 para facilitar nossas contas. Ele é 1000 zerado, tem 1000 de largura. Eu estou numa tela aqui que já não cabe ele, por quê? Na verdade cabe. Só que eu coloquei aqui padding dos lados, tá vendo? Então ele não foi para 1000, na verdade ele está com quantos padding eu coloquei aqui? Está 1000, aqui ó, 30. Então está 1060, porque tem 30 de padding de um lado, 30 do padding de outro, soma, ele aumenta. Então vamos lá. Primeira regra. Cara, ele tem que se adaptar a qualquer tipo de tela, o tamanho que for. Então o que a gente tem que fazer? Eu não posso travar, tem várias formas de fazer, tá? Eu não vou travar aqui, mas tem várias formas de fazer. Você pode não travar a largura. Aqui eu coloquei largura, width de 1000 e ponto. Eu não quero travar essa largura. Eu também não quero usar porcentagem, eu poderia colocar porcentagem aqui. Então o que eu vou fazer? Coloco um X, width 1000 pixels, ou seja, ele vai chegar no máximo 1000 pixels. Não vai, se eu ver ele numa televisão gigante com resolução monstruosa, cara, a largura que ele vai chegar no máximo é de 1000 pixels. Não mais que isso, tá? Eu tenho medo de live code, acho que todo mundo tem, né? Se dá uma merda aqui, dá errado. Então, olha aí, ele já se adequou à largura aqui. Se eu diminuir,
Vou fazer uma coisa aqui para poder ficar mais fácil. Será que vai funcionar? Beleza. Beleza. Deixa eu aumentar o fundo ali, o contraste. Ok? Deixa eu tirar o max, o IDIF, para vocês verem como estava. Olha lá. Coloco o max, o IDIF. Eita, nós, eu falei japonês agora. Coloco o max, o IDIF e pronto. A largura dele já não está mais ultrapassando. Se eu aumentar isso, ele trava no meu. Se eu diminuir, ele diminui também. Vocês veem que já, tipo, meio que já está... Não está responsivo bonito, mas tem coisas já quebrando, né? Por quê? O que eu fiz? Cara, coloquei float left nesse cara, coloquei float right nele. Normal até aqui. Nesse camarada aqui de baixo, eu coloquei... Cadê? Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu tirar esse cara. Estava aí de enxerido. Então, está vendo que o background ele não se mexe? Ele fica travado. Eu não setei largura para esses dois caras aqui. Eu deixei essas larguras de 100%, que é o padrão. Então, aqui o destaque do H1, está vendo? E o A, no caso, o parágrafo, eu não fixei uma largura, eu deixei essa largura de 100%. É a mesma coisa que eu chegar aqui e colocar o IDIF 100%. Ou seja, ele sempre vai pegar 100%. O IDIF 100% é diferente de max o IDIF 100%. A diferença é muito sutil. O IDIF 100% quer dizer que eu vou forçar a largura dele sempre para a maior largura que ele tiver. Então, se o elemento estiver dentro de um outro elemento que tem 200 de pixels de largura, ele vai ficar com 200 pixels de largura. Se esse elemento eu coloco o max width 100%, a largura do cara, uma imagem, fica mais fácil de vocês imaginarem. A imagem é 100 pixels de largura. Eu coloco o max width 100%, ele não vai passar de 100 pixels. A maior largura que ele pode chegar ali é a largura natural dele, ou seja, 100 pixels. Se eu tiro esse max width e coloco o width 100% só, esse elemento, essa imagem de 100 pixels vai ficar puta grande. Se eu colocar ela dentro de um elemento de 1000 pixels, por exemplo, ele vai ficar com uma largura de 1000 pixels. Então, max width e width são diferentes. Tá? Aqui, a primeira regra é, não seta uma largura para as coisas. Eu não setei a largura para o H1, não setei a largura para o parágrafo, não setei a largura para o destaque. Tem muita gente que vai fazer um layout tables, coloca largura e altura para tudo. Não coloca. Coloca se você precisar. Tá? Então, aqui no destaque eu já não tenho uma largura definida. Eu tenho uma altura definida, por quê? Porque no destaque tem que parar alguma hora. Não vou fazer um destaque do tamanho da página. Então, eu defini uma largura de 300. Tirei aquela largura fixa que eu tinha colocado no geral com max width. Tá? E aqui no destaque ele tem um background, que nem é bom também colocar, mas eu vou colocar para mostrar, para caso você tiver curiosidade. Eu coloquei um background, e esse background, eu não preparei ele decentemente. Aqui já está bom para mim, tá? Mas ele não está diminuindo o tamanho da imagem. Só está, eu coloquei um background lá dentro, ele só está diminuindo o tamanho do elemento, mas o background está fixo. Tá? Imagina que eu fiz essa imagem aí gigante, então ela é muito grande para cima e para baixo, e como ele está de background, está cortando, ok? Como se fosse um crop ali. Então o que eu faço? Eu coloco um cara bacana chamado background size. Então, com o CSS3, agora a gente consegue definir a largura, o tamanho do background, o que é uma maravilha. Porque a gente pode fazer um ícone de 500 pixels e colocar ele como background e diminuir ele para o tamanho que a gente quiser. A gente pode usar ele grandão, ou se a gente for fazer um íconezinho pequenininho de link, a gente pode diminuir se a gente quiser. Não precisa fazer várias imagens dos tamanhos
dos N tamanhos. Né? Colocando esse background size aqui, olha o que acontece. Viu que deu uma diminuída? Se eu diminuir aqui, olha só que a imagem vai diminuindo. É diferente daquele jeito, né? Era só a largura que estava diminuindo. Só que aqui eu não recortei a imagem direito, tá? Então a altura dela vai diminuindo também, então tá errado. Vou fazer uma coisa boa aqui. Meu Photoshop não está aberto. Olha eu travando a máquina agora. Saúde. Photoshop, você está aí, está aqui, pá, foi ver. Pegar esse rosa, salva, pá, fecha para não travar essa merda. Caramba, o Photoshop está aqui ainda. Tuf. Não ficou tão bom, mas está bom. Ok? Vamos tratar esse menu aqui? Esse menu está me enchendo o saco aqui. Legal. Vamos tratar ele já. Vamos passar aqui para baixo. Esse cara. Vocês viram que ele também já está com a largura não definida, né? Pô, mas como que eu fiz isso? Todo mundo faz site tables aqui já, né? Posso falar float à vontade aqui, vocês vão entender. Então, como que faz um layout com 2 colunas, ou 3 colunas, n colunas, tanto faz. Você pega o elemento, define uma largura e bota um float para ele, float left ou float right, tanto faz. Vai ficar um do lado do outro, como a gente fez aqui. Só que você setou uma largura para ele. Isso é um problema. Então, é o que eu falei, não é bom você setar larguras para as coisas. Aqui, como que eu fiz com essas 2 colunas? Eu peguei o aside, que está aqui primeiro que o article. Falei, aside, olha, float right. Beleza? Beleza. Então, defini uma largura para ele, coloquei float right para ele, ele pegou e flutou para a direita. O article, eu não coloquei float e não coloquei nada. Pô, mas como que ele pegou aquela largura? Por causa do nosso amigo overflow. Se eu tirar esse cara aqui, tá vendo aqui, ó? Colocar um background. Vou colocar red. Então olha onde que ele vai, né? Vem até aqui, né? Aí daria muito trabalho para fazer esse negócio. Por quê? Não é assim? Legal, né? Pô, mas eu tive que colocar uma largura, eu tive que colocar o float. Como que funciona o overflow? O overflow não serve só para você colocar barrinha de rolagem nos elementos. Ele serve para quê? Ele detecta o que transborda, overflow, transborda daquele elemento. Então, se está transbordando conteúdo e você seta uma altura, ele fala, beleza, você colocou mais conteúdo do que a altura do elemento pode suportar. Então, ele vai lá e coloca uma rolagem, correto? Se você não seta a largura, não seta a altura e você usa o overflow, então para que serve o overflow? Ele entende o seguinte, pô, você tem um limite, você tem um lugar, um espaço, que é esse espaço aqui, porque tem esse elemento dos links relacionados, então é esse espaço até aqui. Aí você vai lá no elemento e coloca overflow, hidden. Tá? Beleza. Então tem alguma coisa transbordando daqui. O browser é inteligente bastante, ele já sabe que o que está transbordando não é o conteúdo. O
transbordando é o espaço, é o elemento. Então ele entende que tem esse elemento aqui do lado, e ele pega o elemento onde você pôs o overflow e fala, beleza, eu tenho que encaixar ele no espaço que sobrou. O espaço que sobrou é esse cara aqui, né? Esse espaço do lado esquerdo. E ele já faz isso automático para você. Ele faz esse cálculo e essa detecção automática. Então, se eu coloco aqui um overflow, que maravilha, né? Digitar com a mão só, beleza. Ó, que beleza, né? Ele calculou automático para você a largura que o elemento tem que ficar, o máximo que ela pode chegar encostando no elemento do lado. Ele já deixou essa largura variável. E o melhor, se você arranca esse elemento por algum motivo, ele já entende que tem que esticar tudo. Então, se você tem lá um layout de 3 colunas, igual aquele que eu mostrei na palestra de manhã, 3 colunas. Aí você vai fazer um esquema que precisa de vários templates. Aí, em um template não tem a coluna da esquerda. Você faz o quê? Você só arranca do código, dá um display na coluna da esquerda, e aí o elemento que estava no meio, ele já vai se adequar para a esquerda. Se você tivesse feito, definido uma largura, colocado float, cara, você não teria isso automático nunca, porque você teria que arrancar o float do cara, arrancar a largura, para poder posicionar o elemento lá. Nesse caso, só aumentar a largura, né? Não arrancaria o float. Nesse aqui, você não precisa nem de float, nem nada, ele já se adequa. Arrancou a coluna da esquerda? Beleza. Arrancou da direita? Beleza. Se a coluna da direita, ela está lá, aí ela vai para a direita, vai para a esquerda, beleza. Não preciso dar um float right no meu conteúdo, no article. O browser já faz isso para você. Então, olha aí. Maravilha, né? Legal. Vamos aqui para baixo, vamos diminuir esses caras aqui. Sim, sempre largura fixa de 200. Vamos voltar ele em porcentagem, então? É que eu não gosto de pôr porcentagem, por quê? Ele já é menorzinho, então quando eu chegar aqui no meio ele vai ficar pequeno. Eu ia mudar ele mais para frente, mas vamos pôr aqui. 200, qual é a largura total do layout que a gente tinha colocado lá? 1000, né? Então, com o 200 transformado em porcentagem fica 20%. Porque fica fácil para fazer a conta. Olha lá. Está vendo porque eu não gosto de porcentagem? Vou voltar no 200 porque a gente vai mudar ele ali no Media Queries depois, que a gente vai definir os breakpoints. Tá. Vamos ver para esses caras aqui também. Ó. Esses caras aqui eles estão com largura fixa. Aí sim a gente põe largura variável. O div 223. A Anta colocou isso aqui. Vamos pôr isso aqui. Pá, tal. Dá até para aumentar um pouco. Por isso que era 22, tonto. Olha aí. Está caindo, né, tal, etc. Por quê? Porque a largura, a margem ainda está 3%. Deixa eu tirar essa cor vermelha que está... Sim. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez no de cima. A gente já pode colocar lá... Aqui estava 223, é isso? A gente pode colocar assim, ó. Diminui um pouco, né? Mas eles diminuem do mesmo jeito. Cadê? Diminui um pouquinho para ver se cabe. Calma que eu estou com digitite.
Daria, aí você estaria falando que, tipo, a largura máxima que eles podem chegar ali seria 22%. É a mesma ideia. Só que você não está usando fixo, né? Você está usando porcentagem. Entendeu? Pô, mas você está usando porcentagem, não está usando EM, para que serve EM, que não sei o quê, que a gente vê toda hora nos sites gringos. Tá? Cara, EM é uma unidade também variável, parecida com porcentagem, porque é variável, só que é o seguinte, porcentagem é porcentagem. EM, qual é a variação, a unidade de variação deles? É a maior letra do alfabeto em maiúscula, que normalmente é a letra M. Então, cara, é bem mais variável do que porcentagem, mas a ideia é o seguinte, todos os browsers têm um tamanho padrão. Isso depois eu explico melhor, a gente pode mudar para EM, as fontes aqui, está tudo em pixel, mas a gente pode mudar. Mas todo browser ele tem uma fonte padrão que normalmente é 16 pixels, normalmente. O IE, mas o IE é manco, é meio estranho. O que acontece? Quando você fala assim, EM, você tem que fazer uma conversão para EM, de pixels para EM. Não é só simplesmente você chegar e colocar lá 100%. Então, quando você coloca lá font size 100%, você sabe que 100% é 16 pixels. Se você coloca lá font size 70%, você sabe que é 70% de 16 pixels. E assim por diante. EM é diferente. EM você precisa fazer uma contagem lá. Então, a fórmula é target dividido pelo contexto. Target é o quê? Target é o elemento alvo que você quer colocar a fonte. Vamos fazer uma conversão básica aqui. Do H1. Esse H1 aqui, ó. Esse H1 tem 30 pixels. Ele é o target. Qual é o contexto dele? O contexto dele é o pai dele. O pai dele, no caso, é o div, mas ele não tem fonte nenhuma. O pai dele, então, é o destaque. Ele também não tem fonte nenhuma. Se o pai dele é o div, depois é o destaque, ele não tem mais nenhum pai, quem vai ser o pai dele? O body, né? O body é o quê? 16 pixels, né? Fonte padrão do browser. Ele não está setado a fonte. Então, o que a gente vai fazer? Fonte, size, 100%. Pronto. Agora nós temos uma base. A base é 16 pixels. Não mudou nada, tudo certinho, beleza. Tá? A gente está mudando H1. Beleza. 30 dividido pelo contexto, que é 16. Vamos usar a nossa super, ultra, mega power. 30, 16 dividido. 1.88. Então, aqui vai ser 1.88 EM. Pá, mesma coisa. Pô, mas não mudou nada, então por que isso é útil? Vai mudar quando eu diminuir a largura? Não, não vai mudar quando eu diminuir a largura. Mas por que isso é útil? Isso é útil para, se você fizer todo mundo em EM, você diminui aqui. E o texto, deixa eu diminuir mais, né? E o texto diminui junto, tá vendo? Então, com uma linha de CSS, a gente consegue diminuir o texto do site inteiro, proporcionalmente. Aqui, como está tudo em pixels, se eu tiver que fazer uma versão menor para smartphone, etc., eu vou ter que sair diminuindo todos esses pixels aqui, tá vendo? O que é um problema. É por isso que a galera... Essa conta usa a mesma coisa com porcentagem, tá? Não só com M. Bom, voltando para o wrap aqui. Bom, fizemos esse cara. Vamos fazer um menuzinho aqui também, aqui. Ele chega aqui e quebra, né? Vamos deixar ele quebrando, mas vamos mudar o logo. Para isso, para a gente mudar design, a gente tem que fazer os breakpoints. O que são breakpoints? O nosso site já está, teoricamente, dinâmico.
Então, ele já consegue ser visto em smartphones, tablets, etc. Por quê? Porque ele não está com uma largura definida. Se você entrar com um smartphone aí, você vai conseguir entrar e, beleza, ele vai diminuir a largura, porque ele não tem uma largura máxima definida. Né? Ele tem uma largura máxima definida, mas ele não tem uma largura fixa definida. E vai ficar bem para a leitura. Acontece que esse menu é ruim, o logo tem que diminuir, as fontes têm que diminuir também, etc. Então, você prepara um breakpoint. Breakpoint é os pontos de quebra, traduzindo, fica mais fácil. Então, quais são os pontos de quebra? Você quer que isso se adeque a quê? A um smartphone, a uma tablet e aos monitores depois. Daí para cima, não vamos falar de televisão. Então, quando você faz isso, você tem que ter as larguras, os tamanhos desses elementos já definidos. Como que a gente faz isso? Bom, 320 pixels, no máximo, é um smartphone. Daí para cima, vamos chutar um número aqui, entre 1024 e 320, né, na verdade entre 320 e 1024, fica as tablets. De 1024 para cima a gente fala que é monitor, beleza? Então você tem 3 breakpoints, smartphone, tablet e os monitores normais. E aí começa a brincadeira. Como que você faz para o browser entender que você tem que usar um CSS diferente para cada breakpoint? Você usa as media queries. Então, você prepara uma query que vai se adequar a essa resolução, vai descobrir esse tamanho de tela para você. É muito simples media query, tá? Não tem nada de outro mundo. Um exemplo. Eu vou chegar no meu CSS mesmo, ou em qualquer lugar, tá? Pode ser no HTML, não tem problema. Eu vou definir, olha, media screen. Pronto, ele pegou tudo tudo que tem tela colorida com mais de milhões de cores lá, etc. Isso vai incluir hoje qualquer coisa que tenha tela. Não tem nenhuma tela, é muito difícil você ver um celular com tela monocromática. Então ele pegou o screen, beleza, pegou todas as telas. Qual é a outra como que eu vou dizer? A outra característica, olha, a largura máxima dessa tela vai ser 988. Vamos diminuir para 320? Eu não sei se o Safari diminui para tanto. Quando diminuir para 320, para a gente testar, vamos colocar aqui um background vermelho no body. E aqui você usa CSS do jeito que você usa sempre, tá? Ali você só fez um novo bloco. Olha, eu não diminui para 320 porque o Safari é tonto. Vamos aumentar um pouco para 400, que aí vocês vão dar uma olhada. Aí. Então, ó. Vocês não estão vendo, hein? Ah, tá. Então, olha, a largura... Se ele vê que o tamanho da tela ficou com uma largura 420 ou menor, ele muda o background. Vamos fazer um outro breakpoint? Então, agora ele tem duas quebras. Quando ele chegar em 820 ou menor, o background fica verde. Quando ele chegar em 420 ou menor, o background fica vermelho. Certo? Chegou numa tablet. Chegou no iPhone. Ok? Aí agora a gente começa a brincar com as coisas. Vamos fazer aqui para o iPhone. Vamos mudar esse menu, alargar esse logo. De cada bloco. Aqui, o que você pode fazer aqui? Você pode fazer assim, ó. Aí agora, quando chegar aí, ele vai buscar o CSS para iPhone. Ah. Não é bom não é bom você usar Robin Import, porque é mais uma requisição, tem toda aquela balela, etc. Então, você pode colocar isso direto no HTML. Você pode fazer assim, ó.
Aqui eu nunca lembro se é igual ou se é 2 pontos. Mas vamos supor que seja igual. Mesma coisa. Tá? Então aqui ele não vai baixar esse CSS enquanto a tela não ficar numa largura máxima de 320. Ok? Se você estiver usando algum framework de CSS, estiver usando Ruby, aí o pessoal usa Assets Pipeline, etc. Algum dispositivo, alguma coisa que pegue todo o seu CSS e junte todos os arquivos de CSS num só, então você não precisa se preocupar em colocar várias linhas lá no HTML. Você pode fazer o @import pronto, porque ele vai pegar isso aí tudo e vai jogar lá num CSS só. Então não precisa se preocupar com requisição. Tá? E aqui também, como a gente está mostrando o código, é mais fácil de ensinar assim do que... Então, beleza. O GUA, a largura aqui, ele não vai ter. Vou colocar uns 100%. A altura deixa 100 mesmo. Alinhando, vai ter a borda ainda, a fonte também. Então, beleza. Por que eu tirei tudo aquilo? Porque ele já está herdando no bloco lá de cima. Então, aqui eu só mudei a largura. Dá para ver aí? Com a borda. Onde vai atrapalhar? E eu já vi que está cagado. Vamos diminuir aqui, porque eu... Pronto, tá bom. Gambeta. Foi. Vamos mexer nesse menu aqui. Esse menu você pode fazer o que você quiser. Tá? Então você pode deixar ele um empilhado em cima do outro, etc. Vamos fazer alguma coisa que a galera tem usado bastante aí. Eu vou sumir ele com quadradinho quando o cara passa o mouse ou quando o cara bate o dedo. Né? Então o hover no iPhone, nos smartphones são taps, né, que os caras falam. Quando você bater o dedo, ele aparece. Tá? Então eu vou fazendo aqui, qualquer coisa vocês gritam. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Tá bom. Esse maldito tá... Ixi, nem sei se vai funcionar isso aqui. Oh, não funcionou. Deixa eu pensar. Romildo? Tô brincando. Hã? Não entendi. Não, mas não é para ser o over no ele mesmo, não. Deixa eu entender uma coisa. Olha, não dá pra fazer hover no before? Claro que dá.
deixa eu pensar, calma, estou pensando, isso acontece, é live coding, não tem jeito. Não, mas o nave não é para esconder, não. Não pode. Hover, nave, before. Será que tem que ser o contrário? Ah, cachorro. Eu acho que não vai funcionar. Sabia. Calma aí. Calma aí que eu vou refazer. Eu ia usar o before, mas eu não vou usar não. Eu vou desistir. Vocês estão gravando isso, né? Eu desisti. Será que é por causa disso? A hierarquia não estava tão forte assim? Então, mas a hierarquia de cima está mais forte. Vamos ver. Não é, tá vendo? Tá. Vou refazer. Aguenta a mão aí. Ó, que doido, que doido. Pá, 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 pá. Pronto. Então, quando o cara dá um, né? Você pode não fazer daí esse, sabe, descer o conteúdo todo, etc. Você pode fazer um... Olha, me aventurando de novo, caramba. Oh. Vocês entenderam, né? Olha aqui que legal. Que maravilha. Aqui tá fácil, né? Aqui eu tiro o float desse aside. Float nome. Pá. Dou uma margem bottom 20. Ops. Se eu tivesse feito do DM, eu diminuía o texto, né? Os caras aqui de baixo também estão todos quebrados. Obviamente, a gente vai pegar e tirar os... Então, acho que é ponto chamadas div float nome, certo? Largura agora, a gente está no iPhone, então não vamos setar a largura, vamos colocar a largura alto. Está com max width, né? Fonte, pita, max width 22, então vamos colocar lá 100%, rapaz. 100%. Pá. Vou colocar uma margin bottom. Colocar maior.
Certo? Olha para tablet. O tablet está aqui, ó. Aí é ruim, né? Porque assim, a gente tem que parar, planejar, como a gente está fazendo na hora aqui. Então, tipo, cara, a tablet vem daqui que fica mais ou menos bom, mas tipo, fica assim, vai ficar feio, né? Então você vai fazer a mesma coisa, colocar o logo que vai esticar todo, ou você vai fazer um background bem bacaninho. Eu vi eu acho que o Ronildo até que mostrou no Twitter lá. Tinha um carinha de bicicleta quando ele estava no iPhone, e quando mostrava para a tablet já tinha virado, já estava jovenzinho e colocando, andando de mobilete. Aí quando era para desktop era um cara já velho com uma moto, tal. Então o cara fez umas brincadeirinhas assim, entendeu? Então não só mudou o logo, mudou parte do design também. Então aqui já está legível, né? Dá para ler. Pô, mas esse textinho aqui é muito pequeno e tal. Então você pode fazer mudanças pequenas, tipo aqui. Olha aí. Esse float aqui mantém o float left lá de cima. Deixa com 4. Pode colocar 50, será que vai quebrar? Não, né? Claro que não. Tem algo apitando aí. Então, quando é desktop fica assim, quando é tablet fica assim, e quando é iPhone ou qualquer um smartphone que tenha 320 de largura, é bom a gente fazer um outro breakpoint, tá vendo? Então a gente faz um breakpoint intermediário só para não ficar assim, mas fica feio assim, né? Se aparecer um Samsung Note, por exemplo. Caramba! Rapaz, aí... Então, ó. Claro, gente, aqui tá nas coxas, tá? Você vai parar com o designer, vai parar com o cara de UX, vai parar com a galera inteira. Olha, vamos planejar? Vamos. Como vai ficar esse menu? Como vai ficar o rodapé? Como vai ficar os destaques? A gente vai diminuir a largura do destaque, das imagens, etc. Vamos? Não vamos. Então, vamos colocar tudo em M já desde o começo. Então, sempre que planejar, é quase, se você for fazer um layout responsivo, não é um design diferente para todos os tipos de breakpoints, para todos os tipos de tela. Tá? É um design parecido com elementos diferentes. Então, você não vai deixar o menu gigante, você vai deixar o menu dentro de um quadradinho, um menu menor e tudo mais. É para fazer sempre o responsive? Cara, por que sim? Por que sim? Se eu faço um responsive, eu preciso fazer um layout específico para mobile? Não? Não? Vocês acham que não precisa, então? Depende. Depende. Por que depende? Cara, isso aqui, é um blogzinho. Beleza, maravilha. Mas e se for o site da Globo, da ESPN? Depois vocês entram no ESPN, eles têm o layout deles é responsivo? Não lembro se é responsivo. Mas ele tem uma versão mobile. Um layout responsivo não dá para você fazer tudo. Então, às vezes, o cara que está no mobile não precisa baixar todo aquele tanto de conteúdo e etc. Então, você vai precisar fazer um site separado, entendeu? O site principal pode ser responsivo, mas se o cara entrar diretamente via mobile, ele vai ser redirecionado para outra versão de site, um site específico para mobile. Então, breakpoints e responsive, etc. Cara, isso aí é para, tipo assim, o que é engraçado, você está no celular, e aí você entra num site e quer compartilhar esse site, aquele link, no Twitter. Então, você vai lá, pega o link e joga lá no seu cliente de Twitter ali no celular mesmo e manda. Eu não estou no celular.
Eu estou no desktop. Eu vou olhar o seu tweet e vou clicar. Quando eu clicar ali, ele vai para qual site? Desktop, né? Vai para desktop. Hã? Ah, hoje vai para o mobile, cara. Hoje vai para o mobile, com certeza. Por quê? O cara redirecionou para o cara que está no celular foi redirecionado para o site mobile. Aí no site mobile não tem uma verificação de que assim o cara está entrando via desktop ou via mobile. Né? Só no desktop o pessoal coloca essa verificação. Então depende do seu projeto. Se você vai fazer um site com muito conteúdo, cara, às vezes você precisa pensar em fazer uma versão, né, separada. Um backline, por exemplo, cara, tem que fazer separado. Tá? Agora, se você vai fazer um site com pouco conteúdo, etc., é muito bom que você faça com o responsive, porque vai te dar menos trabalho, você não precisa refazer o design, não precisa pensar em tantas coisas, e o cara consegue acessar seu site, consegue ver tudo o que ele precisa ver. Tá? Aí vai decidir do que você vai querer fazer, de como é o escopo do projeto também. Tá? Tem outras dicas de responsive por aí, tá? Isso aqui foi, como eu falei, foi bem nas coxas para a gente poder sentar e ver algumas dicas, então, que você não precisa fazer, não colocar largura fixa, você passar algumas larguras para porcentagem, as letras para EM e assim por diante. Tá? Eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu também, criança, colocar uma coisa. Tudo isso que o Diego falou aqui, a gente poderia ter feito dentro do template Joomla, porque é a mesma coisa, é exatamente igual. Você pode fazer isso no WordPress, pode fazer isso no Drupal. Então, assim, eu acho que é um conhecimento, é um aprendizado que dá para você levar para qualquer lugar. Não é específico de qualquer tecnologia, não é específico de Rails, não é específico de Java, sei lá, qualquer coisa, PHP. Dá para você usar em qualquer lugar. Eu não usei nenhum CSS, eu não usei nenhum JavaScript aqui. Então isso aqui nem chega a ser algum tipo de programação, é só CSS. Óbvio que você vai fazer programação, tipo, é bom você usar um JavaScript para detectar qual browser que é. Então é interessante você saber se você está num browser WebKit, num browser que é Gecko ou no Internet Explorer. Aí você vai conseguir fazer outras coisas mais legais ali, né? Não, o que eu quero saber é que se no caso de eu optar então por um layout responsivo, é melhor eu usar sempre imagem e evitar tipo carrossel e esse tipo de coisa, porque vai me dar mais... Cara, vai te dar um trampo tremendo você desfazer o carrossel só com CSS se você fizer um layout responsivo. É mais fácil você fazer o contrário. Você transformar várias imagens em carrossel, porque assim, você tem que pensar o seguinte. Então, aí é que tá. Você pode, com a ajuda de JavaScript, você pode inserir classes. Entendeu? Então, tipo, você já vai inserir uma classe lá no carrossel ele vai estar presente em todos os breakpoints, mas você vai usar aquela classe no breakpoint de tablet. Então você fala, olha, sei lá, no carrossel. Então quando chegar no breakpoint de tablet, você vai usar essa classe para você poder desabilitar esse carrossel, colocar as imagens embaixo da outra, sei lá, mudar a formatação, N coisas. Já tem alguns grids que você insere, você vai inserir lá a classe do grid, então que nem o Bootstrap, span 10. Aí você já vai inserir uma outra classe, span 2, que iPhone span 2, porque essa classe iPhone span 2 você vai usar no iPhone só, entendeu? Coisas que ficam visíveis ou não. Então você pode colocar lá mobile hidden, por exemplo, uma classe qualquer que você decidir. Quando o cara estiver no iPhone, tudo que tiver com essa classe mobile hidden some. Banner, excesso de conteúdo, etc. Você dá um display none e pronto, acabou. Mas o iPhone vai carregar esse conteúdo que não foi mostrado. Só não vai ser mostrado. Mas isso está ficando para trás, cara. Esse negócio de carregar muito conteúdo em mobile está indo embora. Isso tudo por causa da densidade de pixels. Você vai carregar, eu não quero que carregue 2 parágrafos de chamadas, mas você vai ter que carregar uma imagem de 500 MB porque você teve que fazer uma imagem gigante lá para poder ficar bonita. Então, assim,
Kintsumega não, Kintsumega é muito ganho. Uma coisa que eu acho que é legal também falar isso aí, o jQuery, o Bootstrap, né, o Bootstrap lá do Twitter, eu acho que o Diego e eu somos bastante fãs dele. Quando você usa o slideshow, quando você faz o responsive, ele faz o responsive do carrossel e ainda coloca para você passar o slide só passando, assim, sabe, com o dedo, isso é bem legal. As dúvidas? Não? Oi, gente, ninguém tem dúvida, ou porque eu expliquei mal, porque ninguém entendeu nada. Não porque se eu expliquei mal, ninguém entendeu nada mesmo. Ninguém tem dúvidas? É uma pena que também não tem internet, né? Eu tinha um site aqui para mostrar. Voltou? Tá tudo normal? Dá para te indicar vários. Tem alguém perguntando aí também. Tem vários plugins que ajudam nesse esquema de responsive. Cara, assim, dá para fazer tudo com CSS. Browser que não aceita só Internet Explorer de desktop. Não precisa. Vai fundo. Não precisa. Cara, browser hoje de mobile é melhor do que qualquer um de desktop. Ponto. Qualquer um. Então, se você olhar lá tem HTML, eu esqueci o nome. Mas tem um site lá que ele mede a pontuação dos browsers, tanto de mobile quanto desktop. Os browsers mobile, ele tem mais pontuação do que os caras de desktop. Diego? Então, a minha não é exatamente uma dúvida referente à sua palestra, mas uma dúvida de CSS, que eu estou vendo muita gente usando, mas até então não achei muita coisa sobre o assunto. Que é quando você, por exemplo, usa aquele sinal de maior para indicar que, por exemplo, se você passar o mouse numa div, com esse sinal de maior, outra div vai receber outra coisa. Não sei se ficou muito claro. Mais ou menos. O sinal de maior é um seletor complexo, chama. A gente costuma chamar de seletor complexo. Ele quer dizer que é o cara que é filho desse cara. Vamos supor, div parágrafo. Então, div espaço P. Então, tem parágrafo dentro desse div. Mas tem vários, porque é um post. Tá? Você quer pegar o cara que vem logo imediatamente dele. Por quê? Tem assim, div, parágrafo, div, depois tem outro div dentro desse cara e depois tem mais parágrafos dentro dele. Se você só escrever div espaço P, ele vai pegar todos os parágrafos. Né? Inclusive dos primeiros e também dos caras que são filhos. Se você colocar div maior P, ele vai pegar só os caras que são filhos imediatos, entendeu? Sim. Então, no caso, é um seletor. É um seletor. Esse aqui que eu estava falando, que o Ronildo mostrou lá, ó. Então aí é stuffandnosense.co.uk. Então, tipo assim, cara, é o mesmo layout praticamente, ele não mudou o design, ele mudou elementos, né? Mudou elementos e pronto, não tem nada de outro. Você quer fazer um responsive rápido, sem se preocupar com tudo isso? Cara, pega um grid. Hoje, a maioria dos grids hoje no mercado são bons. Eu uso dois, ou do Bootstrap ou o grid 1140. Todos eles já fazem exatamente isso aqui. Só você definir, é claro que o designer tem que fazer o layout dentro desse grid, porque senão vai dar problema, e etc, etc. Então tem toda uma combinação aí com a equipe e tudo mais. Mas o 1140 é do Bootstrap, do Twitter Bootstrap. Colocaram o data media aqui, né? O que acontece? Lembra que eu falei de manhã lá dos atributos data? Esse atributo data veio para, você precisa de ter mais informação no seu HTML para ele se tornar mais dinâmico. Então, por exemplo, vamos supor que quando você tem lá uma busca, e aí tem um botãozinho assim, ir para a busca avançada.
Aí você clica nesse botãozinho ir para a busca avançada. Beleza? Beleza. Quando a busca avançada abre, esse botãozinho não pode mais se chamar ir para a busca avançada, correto? Ele tem que se chamar para voltar para a busca simples ou alguma coisa parecida. Onde você guarda essa palavra voltar para a busca simples? Dentro do JavaScript, é o que todo mundo coloca. Só que dentro do JavaScript não dá para você colocar, por exemplo, a tagzinha de bloqueio, ou seja, para você poder colocar vários idiomas no seu site. Então você vai fazer o quê? Você vai criar lá na tag mesmo do link, você vai colocar um data traço alguma coisa que você escolher, então um texto alternativo, data traço outro texto, sei lá, data traço alguma coisa, um atributo igual ao atributo, ao texto que você quer que mude na hora. Então, com jQuery é simples, você só vai colocar, clicar aqui, você vai pegar esse texto, vai colocar como valor, e o texto que está no valor você vai jogar lá de volta. Quando o cara clicar de novo, é só desmudar esse texto. Então, esse é legal. Esse é legal. Uma razão. Eu vou fazer um negócio altamente confidencial agora, hein? Entra aí, style.localweb.com.br. Aí, ó. Não vai entrar, o chefe está olhando. Tá bom. A gente usou... Não sei. Uma galeria muito boa. Olha, gente, vocês veem que o site não muda de design, tá vendo? Mas uma reorganização das informações, né? Uma reorganização dos elementos. Diminui um elemento aqui, diminui uma fonte, arranca alguma coisa que não é necessária, empilha, né, linearmente os elementos em vez de deixar um do lado do outro. É uma reorganização. Nada que um CSS não resolva. Eles tiraram o sapinho que tinha lá em cima. Caramba, eles são piores que eu tô com o layout toda vez. Olha que legal o logo lá, trocaram o texto. Alguém tem alguma dúvida? Simples, né? É simples assim. O seu site não precisa ficar bonitinho quando ele vai diminuir na janela, viu? Você pode fazer que nem a gente fez aqui. É seco mesmo, corte seco. É pá no desktop, pá no tablet e no smartphone. Acabou. Não precisa ser bonitinho. Por que não precisa ser bonitinho? Porque ninguém vai ficar pegando a janela e fazendo assim para ver como o seu site fica mudando. Ele vai entrar ou na tablet ele não fica redimensionando a janela, ou vai entrar no smartphone. Ele só vai ficar redimensionando a janela aqui. Se eu olhar isso no netbook, cara, tem problema dele aparecer com cara de iPad no netbook? Tem? Não, né? Por quê? Porque você desenhou o seu layout com design diferente na tela de iPad, porque fica mais confortável nas telas desse tamanho. A tela de netbook também é desse tamanho. Então, cara, tem que ficar confortável para ele também. Bom, gente, então é isso. Obrigado aí, Diego. Se quiser me filmar, pedir para tirar foto com ele, tá? Ele cobra para tirar foto, tá, pessoal? Só para avisar.